essencialmente diocesano. Por isso não pode ser considerado como um agente à parte, disperso, fora da comunidade local. O MCC é um elemento e um instrumento da Igreja Diocesana. O MCC, respeitando a fidelidade ao seu carisma, integra-se na pastoral diocesana para contribuir para a comunhão e colaborar na missão da Igreja local. Na Diocese, através da aceitação do movimento pelo seu bispo, que irá dinamizar e congregar o carisma do MCC, de forma a que este seja motor da pastoral ambiental e do primeiro anúncio de acordo com o seu carisma e a sua missão de Igreja Diocesana. Toda a missão do MCC tem sentido a partir da vivência da comunhão, tanto na Igreja Universal como na Igreja local, onde se concretiza a sua ação integrada na pastoral diocesana. A comunhão, nas suas diversas dimensões, é uma forma de atuação do MCC. Todavia, motivará também os conselhistas a colaborarem com a sua paróquia, diocese, comunidade das comunidades e a ela serem instrumento de renovação em plena comunhão com os seus párocos e, consequentemente, com o seu bispo. E assim temos o Sr. Dom António Augusto, bispo de Vila Real, que apesar de ser natural do Diocese do Porto, nos vem partilhar a sua experiência na Diocese de Vila Real, mas também a sua experiência na Diocese do Porto enquanto bispo auxiliar foi deputado. Muito obrigado, Sr. Dom Augusto. Muito obrigado. Bom dia para todos. Saúdo os seus bispos, os seus padres, estão aqui alguns, também diáconos. Saúdo todos vocês que vieram de tantas partes do país para este congresso e saúdo de modo muito amigo o painel que faço parte. É muito bom, é muito confortável ser o último a falar, porque geralmente o tempo já se esgotou, não é? Estão todos a olhar para o relógio e, sobretudo, quem falou antes falou muitíssimo bem, disse coisas muito interessantes. Espero não nos dizer, ou pelo menos não desmerecer tantas coisas que foram ditas. Em primeiro lugar, a minha intervenção, como aliás esta excelente introdução referiu, a minha intervenção tem como ponto de partida a minha experiência, naturalmente. Primeiro como padre, jovem padre, participei no cursilho, depois durante alguns anos como diretor espiritual do Montreia, e depois como bispo auxiliar, que acompanhava mais de perto no Porto os movimentos e este movimento em concreto. E agora, nestes anos mais recentes, também na Diocese de Vila Real, em que há uma relação muito próxima, ou procuro ter pelo menos, relativamente ao movimento na sua vida diocesana. E, portanto, dessa experiência de alguns anos de contacto com o movimento, de acompanhamento, gostaria de começar com a consciência que eu tenho e a gratidão também por todo o trabalho que o movimento tem feito nestas duas dioceses em concreto. Isto é, 60 anos de vida do movimento tem sido uma riqueza enorme na vida das dioceses. E, portanto, eu parto desta premissa que me parece importante. Um segundo ponto de partida, que eu acho uma coincidência muito feliz, muito curiosa, e aproveito para saudar também o Secretariado Nacional por esta bela iniciativa da realização do Congresso, e que tem a ver com esta coincidência feliz de ele coincidir com este tempo de preparação, esta fase preparatória do sínodo, do próximo sínodo, sobre a sinodalidade. Porque o que nós estamos aqui a fazer é também, de alguma forma, um exercício de sinodalidade. Isto é, esta capacidade de nos encontrarmos, de nos escutarmos, de nos ouvirmos. Eu confesso que gosto muito de ouvir aquilo que os leigos têm para dizer, também os padres. Faz-nos bem a todos. Faz-nos bem a todos. Isto é que é uma verdadeira experiência sinodal. Uma experiência de caminharmos juntos. Há um caminho feito deste movimento, de 60 anos em Portugal, depois diferenciado nas várias dioceses. Há uma história rica, que certamente a todos nos deve orgulhar,
trabalho, de empenhamento, de atividade pastoral, mas sobretudo há uma realidade presente, que não é a mesma de há 60 anos, é a realidade que hoje vivemos, muito desafiante, que nos coloca desafios muito interessantes, poderão dizer difíceis, eu diria muito interessantes, um presente em que somos convidados a discernir aquilo que o Espírito nos diz. E nos diz a cada um, com certeza, a cada comunidade e também a cada movimento. Portanto, este é um tempo especial para nos pormos à escuta daquilo que o Espírito nos diz. E, naturalmente, sempre com essa esperança pascal que nos anima de que, digamos assim, o futuro passa também por nós. Portanto, estamos implicados na construção do reino que nós acreditamos que vai da pequena semente até à grande árvore. Portanto, é essa esperança que nos anima e, portanto, não podemos, às vezes sinto isso em algumas pessoas, clero e também leigos, não podemos, nem temos razão nenhuma, não faz parte do ser cristão, qualquer atitude de negação, sobretudo qualquer atitude de pessimismo, muito menos de cruzar os braços ou de derrotismo. Exatamente ao contrário. O cristão vive sempre animado por esta fé, por esta esperança no reino. E, portanto, eu dividiria agora, depois destas duas premissas, portanto, esta é uma experiência sinodal e partimos sempre da realidade. Depois destas duas premissas, então, alguns tópicos, eu pus 10 tópicos, não são 10 mandamentos, mas são 10 ideias que espero que ainda, depois de tantas coisas bonitas que ouvimos, ainda sejam capazes de fixar uma ou outra. Bom, em que decorre exatamente da minha análise, da minha reflexão sobre a relação do movimento com a Diocese. Bom, em primeiro lugar, uma coisa para mim é clara, o MCC tem sido importante na vida das dioceses, como já disse, porque, ou na medida em que tem ajudado muitos cristãos a terem uma visão e uma experiência mais alargada da Igreja. O Sr. Dom Francisco há bocado referiu essa questão, o que é a Diocese. Uma das limitações, não digo defeito, mas uma das limitações que às vezes se sentem é que muitas vezes há uma visão muito limitada do que é ser Igreja. Bom, há quem analise a Igreja apenas pelos jornais. Eu tenho advertido muitas vezes, não se entende a Igreja só a partir de títulos de jornais. Isso não existe. Isso é uma deturpação muitas vezes. Não. A Igreja, digamos assim, a nossa visão da Igreja decorre da nossa experiência de Igreja. Só que às vezes ela é limitada, muitas vezes ao grupo, ou à capelinha, ou a visões muito restritas ou restritivas. Bom, a Diocese é importante porque ela nos dá uma dimensão alargada da Igreja. Como define o Concílio, a Diocese é a porção do povo de Deus confiada a um bispo para que a apresente em colaboração com o presbitério, tal modo que o unido ao pastor constitui uma igreja particular na qual opera toda a Igreja de Cristo. Ou seja, é na Diocese que se realiza plenamente a Igreja de Cristo. E depois a Igreja Universal na comunhão e na unidade das dioceses, na unidade presidida pelo Papa. Mas é na Diocese que se realiza plenamente o ser Igreja. Isto é, a paróquia é uma experiência, mas limitada. Portanto, o movimento tem permitido a muita gente, felizmente, essa abertura do horizonte, perceber melhor o que é a vida da Igreja, as suas implicações, os seus desafios, a sua realidade concreta. E, portanto, e um cursilho que acolhe gente de muitas partes de cada uma das dioceses. Não é? E, portanto, as pessoas têm a oportunidade de ir conhecendo, de facto, melhor a vida da sua diocese. Não é? E eu acho que essa é uma experiência fundamental. Claro, também faz bem para um bispo ter como eu participei no último, felizmente, graças a Deus, no último sínodo, e dar-nos um outro olhar, perceber o que é a Igreja em África, a Igreja em África, na América, na Ásia. Este olhar global é fundamental, mas a partir da nossa realidade concreta. Não é? E, portanto, coisas como dizer, bom, agora há menos padres e há menos praticantes, não, é mentira. Semana passada lemos, há mais batizados no mundo. Não é? Há mais padres em todo o mundo, com certeza. A nossa realidade é uma realidade limitada. Portanto,
o movimento tem ajudado a ter essa visão alargada, que me parece muito importante. Em segundo lugar, o MCC, que isso já foi aqui dito muitas vezes, por várias pessoas, é de facto um movimento evangelizador que tem tornado possível que aconteça também na Diocese esse anúncio, esse espaço de anúncio e de testemunho do Evangelho e de encontro com Cristo. Ou seja, a Igreja existe pela missão. Portanto, continua a ser a mesma frase de Jesus: ir, anunciar, batizar, fazer cristãos. A Igreja existe para isso. A Diocese existe para isso. E, portanto, ter um espaço como é um movimento como o MCC, que tem como seu objetivo essencial o anúncio do Evangelho, o criar um espaço do Cursilho onde tanta gente tem encontrado o rosto vivo de Jesus Cristo, o rosto novo da Igreja, é absolutamente essencial. E eu diria, ainda é mais essencial na medida em que vão faltando as outras instâncias. Na medida em que as instâncias tradicionais, como era a família e a paróquia hoje com dificuldades e outras instâncias, de facto, não vão garantindo isso. Ou seja, na transmissão da experiência da fé, no proporcionar a experiência da fé, do encontro com o Cristo vivo, de facto, o trabalho do movimento é, numa diocese, absolutamente essencial, absolutamente único. Portanto, o papel de fazer cristãos continua a ser o nosso grande desafio. Bom, em terceiro lugar, um outro aspecto muito importante para uma diocese, e eu estou grato por isso também ao movimento, nesta diocese e na anterior que servi, o MCC tem favorecido a formação de leigos conscientes e empenhados na vida da Igreja, da diocese e noutras instâncias. Este é também um aspecto muito importante. Esta formação da consciência laical. A esse encontro com Cristo vivo, que eu acho que um Cursilho certamente ajuda cada um a fazer, é importante depois esta formação laical. Chame-se catecumenado, depois as palavras e os modos, isso depois é outra questão, mas ajudar os leigos a crescer, a estarem mais capacitados para o seu papel, para a sua missão de leigos, é muito importante. E leigos que percebem isto que o Padre Mário referiu há bocadinho, que de facto, neste século XXI, e no presente e no futuro, a missão da Igreja passará, em larguíssima medida, pelo trabalho dos leigos. Só que temos que formar leigos. Temos de formar leigos. E não é fácil. E não há muitos lugares em que isso se faça. Porque essa formação envolve um conjunto de dimensões. Nós esta semana falámos dos seminários, da formação dos padres, que é importante, mas eu acho que também deveríamos falar na formação de leigos. Para isso não há seminários, não é? E, portanto, é uma tarefa importante. Para quê? Para termos leigos mais capazes nas várias instâncias da vida da Igreja, internas, nos organismos diocesanos, nas instituições, nas paróquias, nas instituições sociais, culturais e outras, educativas. Não há colégios católicos sem leigos bem formados. Não há instituições de cariz social, digamos assim, da Igreja, sem leigos bem formados. Eu acho que temos descurado muito essa formação. Eu dou aqui os parabéns ao movimento, porque tem sido uma instância, eu diria quase insubstituível, na formação de leigos conscientes e empenhados. Bom, para não falar também na participação dos leigos ligados ao movimento em instâncias diocesanas, digamos assim, mais de cariz participativo, mais colegial, como são os conselhos diocesanos de pastoral, em que muitos membros do movimento têm participado. Portanto, um grande trabalho que este movimento tem feito e que eu acho que é preciso reforçar para o futuro. Em quarto lugar, e porque estamos a falar da Diocese, julgo que, na minha avaliação, a partir da minha experiência, o MCC tem cultivado, geralmente, um forte sentido de comunhão com o Bispo.
Portanto, a Diocese, naturalmente, não é o Bispo só, mas o Bispo, naturalmente, preside a Diocese, é o pastor da Diocese. Eu tenho sentido, agora, como Bispo, e antes da Diocese anterior, do movimento com os respectivos Bispos, tem havido uma forte, um cultivar, porque a comunhão cultiva-se, não é? Como a amizade se cultiva, e cultiva-se no conhecimento das pessoas, mutuamente, cultiva-se no interesse, cultiva-se digamos assim, nesta atenção mútua àquilo que precisam, àquilo, no acompanhamento, etc. Portanto, a comunhão vai-se forjando e vai-se alimentando, julgo que, de um modo geral, essa comunhão tem existido. Ao mesmo tempo, alicerçada numa disponibilidade para servir o Bispo naquilo que ele vai pedindo. E, portanto, agora em Vila Real, como foi no Porto, estou a olhar ali para o Malta, o trabalho, a disponibilidade do movimento, por exemplo, há 3 anos ou 4, o grande encontro da Diocese, a grande peregrinação na altura do Porto, da Virgem Peregrina, portanto o movimento, como sabe na altura pelo Presidente, estiveram disponíveis para ajudar nesse processo. Portanto, comunhão, disponibilidade, tem sido uma marca muito importante do movimento. E eu, pelo menos, fazia algum esforço, e espero continuar a fazer, a presença do Bispo nos momentos importantes, por exemplo, na abertura das ultreias, por exemplo, nas clausuras, etc. Pelo menos da minha parte, tem sido também um testemunho, um sinal para reforçar essa comunhão. A comunhão supõe também presença mútua, não é? Não é distância, não é? Pode haver comunhão à distância, mas é melhor começar pela comunhão presencial. Portanto, estarmos presentes, acompanharmos, interessarmos, dialogarmos, escutarmos uns aos outros, é isso que importa. Em quinto lugar, e a presença da Diocese, julgo que também está muito visível pelo papel que me parece importante na vida do movimento dos diretores espirituais, nomeados pelo Bispo para o secretariado, para acompanhar o secretariado diocesano. Por aquilo que eu conheço, pelos que eu conheço, parece-me que são figuras, em primeiro lugar, nomeadas pelo Bispo, em quem ele põe a sua confiança. Portanto, não escolhe uma pessoa qualquer, escolhe a pessoa que lhe parece mais adequada para aquela importante missão. E quero aqui dizer que, repito, pelo que eu conheço, o papel dos diretores espirituais tem sido muito importante, também nessa ponte, nessa mediação, para que o movimento esteja mais presente na vida da Diocese e o Bispo esteja mais atento também e informado, não é, da vida do movimento. Quero aqui também deixar a minha homenagem aos seus padres que se têm empenhado neste trabalho. Em sexto lugar, na Diocese, naturalmente, é importantíssimo o trabalho dos secretariados diocesanos. São equipas das que eu tenho conhecido, agora na Diocese de Vila Real, e as que conheci no Porto, são equipas muito capazes, equipas de gente muito dedicada, gente muito empenhada e gente que nessa tarefa, que naturalmente envolve tempo, envolve algum desgaste, algum cansaço, o fazem com muita alegria e o fazem com um grande sentido de igreja. E de um modo geral me tem parecido que são pessoas que depois desses mandatos, digamos assim, também saem mais fortalecidas e mais preparadas para muitas outras tarefas. Portanto, quero aqui também sublinhar a importância que tem na vida interna do movimento, com certeza, mas agora aqui refiro mais à Diocese, que tem na dinamização diocesana o papel dos secretariados. E, portanto, quero deixar aqui também a minha homenagem para eles. Em sétimo lugar, na Diocese, o MCC tem despertado e ajudado, já agora, a formação da consciência laical, também para as tarefas e para o compromisso nas realidades do mundo. Portanto, se estamos a refletir na importância e na necessidade da Igreja estar em saída, os leigos naturalmente são o rosto visível dessa Igreja, nos vários âmbitos, não é? No trabalho da universidade, na família,
nas várias instâncias. Ora, o MCC, a esse nível, tem formado leigos, já o disse lá atrás, mas leigos conscientes deste papel. E eu julgo que a presença da Igreja nestes âmbitos é cada vez mais importante. Tem diminuído, mas é cada vez mais importante. Aqui há uns tempos atrás, a falar com um político, não vou dizer quem, não é isso que interessa, ele referia-me isso. Faltam também cristãos na política. Cristãos na política, como faltam na economia, como faltam nas empresas, como faltam... atenção, eles estão lá, com certeza, mas com esta consciência de que são leigos e de que são igreja. Portanto, a presença da igreja no mundo passa muito por esta... E isto também exige alguma formação, isto é, alguns espaços em que as pessoas reflitam nessa relação entre a minha fé e a minha atividade e o meu compromisso. Porque senão cairemos numa coisa que infelizmente é o mais comum, que é uma separação entre a minha fé, que é para o domingo, ou a minha fé que é para certos lugares, e depois as minhas opções e a minha vida concreta da minha profissão, neste lugar e naquele e naquele outro. Esta divisão hoje tornou-se mais comum e eu acho que é uma pena. Portanto, o movimento tem feito um grande trabalho nisso, na formação e na consciencialização, mas eu acho que ainda há muito mais trabalho a fazer. Teremos que ver como. Estou quase a chegar ao fim. O número 8, naturalmente que tudo na Igreja, e este Papa tem existido de mudança tónica, parte da necessidade de conversão. Necessidade de conversão, que em primeiro lugar é pessoal, mas também é das estruturas, ou melhor, das pessoas. Mais do que estruturas, temos que falar das pessoas. Estamos num tempo em que a Igreja precisa de uma profunda renovação. E quando se fala em renovação, não se está a dizer, e eu não digo, nem me parece que seja justo, não se está a dizer que o que estava a fazer está mal. Está-se a dizer que todos nós temos que mudar e temos que adaptar as nossas estruturas, o nosso modo de funcionamento, as nossas linguagens, àquilo que são os ritmos, as linguagens do mundo de hoje. Não quer dizer ceder, não quer dizer aqui uma justa posição ou uma adaptação fácil, não. Sem perder aquilo que somos, temos que ser capazes de dizer o essencial nas linguagens de hoje. E esse é um exercício difícil. Precisa, em primeiro lugar, de conversão. E em segundo, e porque estamos num congresso, e os congressos deverão ser também para isso, espaços de reflexão, eu acho que é importante não perder de vista aquilo que são os chamados critérios de eclesialidade que constam da Christi Fidelis Laici, de João Paulo II, né, no número 30, e que eu como Bispo, e os Bispos têm essa missão de estarmos atentos se estes critérios estão cumpridos. Num congresso era bom que também se refletisse se estes critérios estão cumpridos. Os movimentos existem e a sua inserção eclesial na Diocese deve ter em conta estes critérios. Em primeiro lugar, o primado da santidade. Tudo existe na Igreja para o encontro com Cristo e o crescer na santidade. Isso é o fundamental. Em segundo lugar, a questão da confissão de fé, isto é, confessamos a fé em toda a sua integridade e integralidade. Em terceiro lugar, a comunhão com o Papa e com o Bispo. Não é? Agora os movimentos novos que saltam logo para a comunhão com o Papa. Não sei porque será. Descola um bocadinho da realidade. Comunhão plena com o Bispo e pelo Bispo com o Papa. Essa é que é a lógica normal da Igreja. Em quarto lugar, a participação na evangelização e santificação da humanidade. Os movimentos existem para a evangelização e santificação da humanidade. E o quinto, o compromisso social no serviço da dignidade da pessoa. Um compromisso concreto na sociedade. Portanto, a nossa conversão pessoal, comunitária e eclesial e a nossa renovação tem que, digamos assim, acontecer atualizando estes trilhos. Bom, em todo lugar, eu tinha aqui escrito, e felizmente já ouvi essa frase há bocadinho, no início deste painel,
o MCC é um movimento da Igreja porque ela, a Igreja, precisa de estar em movimento. Precisa de estar em movimento. E, portanto, a Igreja não pode parar, nem instalar-se, nem fechar-se. Isso eram os discípulos usados de Pentecostes, não é? Fechados. Nós somos discípulos missionários que recebemos o Espírito de Pentecostes. Isso é o que nós somos. E, portanto, os movimentos têm uma grande vantagem. Podem ser bons laboratórios, podem ser profecia de uma Igreja, por exemplo, como aquela que sonha o Papa Francisco e que nos disse aqui em Fátima, não é? Em 2017, no centenário das aparições, sonhava com uma Igreja com um rosto jovem e belo, que brilhará quando é missionária, acolhedora, livre, fiel, pobre de meios e rica de amor. Portanto, os movimentos podem-se, pelo seu próprio carisma e pela sua, digamos assim, não estão tão amarrados como uma paróquia ou outras instâncias às suas formas e às suas leis, podem e devem ser experiências criativas, laboratórios. Como é que se faz hoje o cristão? Como é que se forma um leigo, etc, etc. Eu gostei muito, já agora, o professor Walter referiu, nesses espaços de espiritualidade, cultivar a oração, a espiritualidade, o retiro, o encontro. É muito difícil nas paróquias isso ser realizado. Até porque algumas delas terão algumas dificuldades. Aqui, no movimento, há que usar, há que fazer laboratórios, experiência, não ter medo de experimentar e de avançar. Isso seria muito útil para a Igreja. Finalmente cheguei ao 10º, quando se inserem nas igrejas locais, os movimentos são dons de Deus à Igreja para a nova evangelização. Já dizia na Redentoris Comissio João Paulo II. Hoje, o apelo, nas palavras deste Papa, o apelo do Espírito é por uma Igreja mais sinodal, e atenção às 3 palavras que vem no título, para uma Igreja sinodal, comunhão, participação e missão. É isso que eu espero, é isso que eu desejo. Entre outros desafios, o Padre Amaro já os referiu, eu sublinhava atenção, porque já o vivi, o Sr. Professor Walter também lembrou isso, eu também sou desse tempo, embora seja novo, mas já sou desse tempo. Eu também passei pela ação católica e, de facto, em todos, nestes âmbitos e noutros, movimentos e noutros, a renovação geracional, a renovação em geral e geracional é muito importante. E é muito importante este diálogo intergeracional que estamos aqui a ver, aliás, Portanto, os movimentos precisam também de renovação de gerações. Eu no Porto já comecei a ver, e agora também espero em Vila Real, gente nova a participar em cursilhos. Portanto, atenção, mas com cuidado de dizer que há lugar para todos. Também as paróquias precisam de uma renovação geracional e ela só existe quando todos têm lugar. Mas não há lugares, digamos assim, não há lugares nem cativos, nem vitalícios. Nos movimentos, e agora não estou a falar do MCC, estou a falar de outros que eu conheci. Às vezes há demasiados lugares instalados e quase vitalícios. Portanto, a renovação geracional é muito importante, só que primeiro teremos que ser atrativos, não é? Para que os jovens também sintam este gosto que a Mariana teve de ir ver como é e querer participar. Portanto, é isso esse desafio que eu vos deixo e, portanto, muitos parabéns pelos 60 anos que este congresso celebra e contem com os bispos e pelo menos comigo para vos acompanhar, para vos ajudar a cumprir a missão que é nossa e que é de todos. Muito obrigado. Agradeço aos elementos do painel, portanto, por nos terem feito esta partilha. Já vai um bocadinho longo aqui, mas vou só terminar aqui com algumas palavras, dizendo que depois de ouvirmos estas experiências da família Osvaldo, portanto, uma experiência intergeracional, da partilha do Padre Amaro sobre a forma como foi engravatado, mas também nos deu pistas para que possamos fazer uma nova reavaliação.
E o Sr. Dom António Augusto refere realmente o papel do MCC, que é importante, a formação dos leigos, a comunhão com o bispo, portanto, tudo já coisas que nós sabemos, mas que é sempre bom lembrar. E o Sr. Padre Marco falou aqui em algumas citações do Papa Francisco, e eu vou terminar com uma citação do Papa Francisco que nos deu quando foi da Letreia Europeia em Roma, no ano de 2015, em abril, e portanto que alguns de nós tivemos, e que o Papa Francisco nos diz: encorajo-vos sempre a ir mais além, fiéis ao carisma, a manter vivo o zelo, o fogo do Espírito que impulsiona sempre os discípulos de Cristo a alcançar os distantes, sem fazer proselitismo, a sair da própria comunidade, a ter a coragem de alcançar todas as periferias que têm necessidade da luz do Evangelho. É realmente uma igreja em saída. Muito obrigada.